Olá, gente. Sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje a gente vai fazer um olhar aqui, uma percepção. Afinal, o nome do canal é O Apreciador de HQ. Sobre HQ, um tal da Nery, né? Então, um tal da Nery, a gente vê a capa aí maravilhosa. Capa dura, edição da Comics Zone. 64 páginas. E essas 64 páginas aí em preto e branco e em cinza, a gente poderia falar, né? Com o cinza pensando em como uma tonalidade do preto. A gente vai encontrar um HQ que é aquele clima noir, detetivesco, policial, e que retrata um cenário ali de um detetive particular em meio a um bairro pobre, decadente, meio rural, urbano, meio com uma transição entre um rural e urbano, meio que uma transição ali da miséria humana, uma espécie de purgatório na Argentina, da década de 70, né? De 1970. E aí são vários contos rápidos aqui que aparecem nessa HQ, mas apesar de curtos em número de páginas, profundos na sua complexidade e na sua capacidade de representar a humanidade, a miséria humana, a tragédia humana. Inclusive eu diria aqui que não devem nada às tragédias shakespearianas aqui, a não ser na quantidade de páginas, mas a profundidade da abordagem é magnífica. E vale ressaltar que o trabalho dos autores, né? Trillium no roteiro, Brecha na arte, Brecha que é muito ressaltado pelo seu espécie de expressionismo, um certo experimentalismo na arte aí para além do desenho, colagem, etc e tal, mas Trilha aqui também manda bala no roteiro. Duas observações antes de entrar propriamente nas histórias, no teor das histórias, que é sobre a edição da Comic Zone. A primeira observação é um problema insolúvel, não há como fugir dele, que a própria editora coloca aqui, ó. Aqui a gente tem a quarta capa, né? A quarta capa que chama isso aqui, não tenho certeza, mas a própria editora coloca aqui, edição de 2021, a própria editora coloca a questão das páginas, né? Na nota do editor. Então, algumas páginas aqui têm um poder maior de nos impressionar, afinal elas foram conseguidas a partir de pranchas originais que foram digitalizadas especialmente para essa edição. E a maioria das páginas, das 64, acabou que vieram de material já impresso anteriormente, não foi conseguido os originais. Então é um problema insolúvel, porque é a única maneira de a gente ter acesso a esse material, mas fica clara que a diferença das páginas aqui, a editora fez bem destacar esse detalhe aqui. Uma outra observação é que da nota do editor aqui a gente já pula para a apresentação, que fala um pouco do contexto da obra, da sua força histórica, geográfica, estética e filosófica, diria eu. Então ela já pula aqui para a primeira história, que é Rosto Marcado. Então você não tem um sumário, talvez seja incomum esse pedido que eu estou fazendo, mas me parece que algumas HQ tem esse detalhe. E como aqui são contos curtos, né, histórias em separadas, né, isso me parece que seria útil e não custaria nada ter um sumário aqui para quando você quisesse revisitar determinada história, consultar a página, etc. tal, ficar mais fácil o manuseio. Então, a título de comparação, a gente tem, por exemplo, Verões Felizes, também, né, que é uma obra que traz histórias mais longas em comparada a essa, da editora Pipoca Nanquim. Na minha humilde opinião, é uma obra-prima tal como essa, de um outro estilo, mas que também peca nesse sentido de não ter o sumário lá, né? Então, me parece que é um hábito do meio editorial aí, mas eu acho que caberia tanto lá, em Verões Felizes, como cá, seria uma boa ideia do sumário. E aí, passando às histórias propriamente ditas, né? Eu vou tentar não dar nenhum spoiler aqui no sentido do desfecho dos contos, mas vou abordar, obviamente, alguns aspectos aqui do enredo. Primeira história que a gente tem, Rosto Marcado, né? Que é uma história que é interessante aqui, porque um tal Daneri é uma espécie de detetive particular e faz tudo,
A maioria dos seus contratantes são de baixa renda, poderíamos assim chamar, e aqui a gente tem a disputa entre o destino e um certo ceticismo do ponto de vista do livre-arbítrio, né? Afinal, aqui a gente tem uma espécie de uma velha bruxa, né? Ou uma clarividente, para usar um termo técnico, que tem uma espécie de pré-cognição. Então ela meio que prevê a morte de seu filho. Seu filho, como é um criminoso, ela não pode chamar a polícia e contrata Daenerys para protegê-lo. Detalhe aqui importante, Daenerys aceita a missão, mas falha. Então, o filho dela é assassinado. Ele não consegue impedir que ele morra. Mas o desfecho, como isso ocorre e as nuances do processo é sensacional aqui, viu? Vamos tentar pular aqui sem dar spoiler para a próxima história, que é o Grima, né? E aqui o Grima a gente tem o Grima é uma espécie de bandido ali, de criminoso aparentemente. E aí agora ele está fugindo dos homens do Puma, que é quem manda no cenário ali. Então ele encontra uma espelunca aqui, ó, e é nessa espelunca que ele vai se esconder lá e tentar fugir num galpão abandonado. Talvez não tenha sido o melhor lugar para ele se esconder. Nesse galpão abandonado ele vai ter que lidar com os capangas do Puma, algum desses capangas que aparentemente são ex-comparsas de crime do Grima, com o próprio Daenerys que vai entrar lá também. Vai ter que lidar com a confiança, com a desconfiança e com a ideia de desespero e amizade. Então, uma história bem interessante aqui também. Curtinha também, a gente vai para a próxima, o monstro. Essa aqui é exuberante, viu? Então aqui você tem nesse o monstro aqui uma espécie de espelunca, uma bodega lá, onde Daenerys encontra o vovô. Olha o poder da expressão aqui do rosto do nosso querido vovô, nesses dois quadros aqui. E aí o vovô tá lá e não quer ir embora de jeito nenhum, o dono da espelunca quer fechar, então Daenerys resolve acompanhar ele para casa. Doutor Freeze, eu não tô bêbado não, eu não quero ir para casa porque eu tô com medo de encontrar um monstro que tá lá que vai me assassinar, quer me assassinar. No caminho para casa, Daenerys acaba percebendo que o vovô esqueceu de tomar os remédios, né? Então já há uma certa desconfiança aí até que ponto esse monstro existe, tá, faz parte do real, do irreal ou do imaginário aí desse vovô. Mas Daenerys escolta ele, entrega ele em casa, passa por todo um cenário urbano, assim como todas as histórias aqui é um cenário de transição, como eu disse no início, entre urbano e rural, então mostra muito uma certa miséria, decadência na paisagem ali. E aí Daenerys entrega o vovô em casa. E ao entregar o vovô em casa, a história tem seu desfecho lá com a citação do poeta, ensaísta, literato argentino Jorge Luiz Borges, né? E eu confesso que eu só tinha ouvido falar em Jorge Luiz Borges antes de ler um tal Daenerys, mas pela relação que é feita lá no texto de apresentação entre a obra de Borges e principalmente aqui um tal Daenerys e outras obras aí de Brecht, não sei se de Trillo também, não lembro agora, mas um simples fato de Borges ter relação com essa obra aqui já me faz vontade de querer a obra literária poética de Borges aí. Pois bem, o desfecho desse tal monstro que espera ou não o vovô lá na casa se dá com a citação de Borges, que nos chama muito de Borges, que nos chama muito para a reflexão do que é que a gente de fato entende como monstro, qual é a definição de monstro, qual é a imagem de monstro que faz parte do nosso imaginário. Eu diria que me arriscaria a dizer que é uma das melhores aqui, viu? Próxima história é Nélida. Essa aqui é fantástica também, porque começa com a ideia aqui de uma espécie de floreiro de rua ali, né? Que Daenerys vai comprar umas flores, é um floreiro até bem enxerido, diria eu. De alguma maneira ele quer saber mais do que deve aqui. E aí Daenerys está comprando flores porque ele foi convidado para um casamento de uma antiga conhecida, não sei se seria demais chamar de amiga, que é o casamento justamente de Nélida. Nélida nada mais é que uma vedete que já passou há muito do seu auge físico, artístico e financeiro, vamos chamar assim, e hoje mora num bairro
miserável lá, mas convidou Daneri, que eu conheço do passado, para esse casamento. Ele vai lá no casamento, revê Nélida, conhece o marido de Nélida. Claro que aqui tem um detalhe que ele tem a impressão de recordar aquele rosto do marido de Nélida de algum lugar, só não sabe de onde. Mas faz sua social ali no casamento, ele não parece ser muito afeito a esse tipo de convivência, de, vamos dizer assim, festejos sociais, faz sua social e vai embora. Quando Daneri vai embora, ele se recorda de quem era aquele rosto que ele lembrou no marido de Nélida. E aí, pequeno spoiler aqui, que não atrapalha esse desfecho, mas é um pequeno spoiler, que é justamente aquele marido de Nélida, na verdade é um serial killer que normalmente costuma matar suas esposas na noite de núpcias, né? Elas não passam da lua de mel. E aí Daenerys então volta para a casa de Nélida para tentar salvá-la. A questão é, ele consegue salvar Nélida? Não consegue? O que é que ocorre lá? Qual o drama? Qual a tragédia que é representada lá? Aqui um detalhe, antes de passar para o próximo. Lendo isso aqui, eu lembrei daquela minissérie da TV Globo, Sereia, que foi estrelada por Isis Valverde. Talvez os roteiristas da Globo tenham lido lá, ou é uma mera associação aleatória minha aí. Fica aí à vontade para comentar nos comentários. Próxima história, também curtinha aqui, é do O Bagre, né? O Bagre aqui é uma cena típica, né, desse tipo de abordagem no ar. Então tem um carro aqui, e aí nesse carro, Daenerys é convidada a entrar nele por algum capanga para conversar com o Bagre. E o Bagre nada mais é de que o novo manda-chuva do pedaço lá. E aí ele convida Daenerys para conversar justamente para avisar: ó, Daenerys, eu que mando aqui no pedaço agora, e o antigo manda-chuva que eu tomei o lugar é Pereira, seu amigo. Então fique ciente que eu que mando, eu não quero que você se intrometa nos meus negócios. Daenerys fica ali escutando atentamente, acompanha o Bagre lá pro esconderijo dele, e eis que nesse esconderijo eles vão receber uma visita surpresa de Pereira, o antigo manda-chuva e amigo de Daenerys. A pergunta é, se dá, o que é que acontece com essa visita do Pereira? Pereira vai lá pedir perdão, vai pedir uma vaguinha, mesmo não sendo manda-chuva, mas quer ser só mais um capanga lá na organização criminosa. Ele vai desafiar o Bagre, vai tentar assassiná-lo. Ele tá mancomunado com Daenerys já sabia que ele ia lá. E qual vai ser o papel de Daenerys na toda a cena que se desenrola lá? Bem interessante também essa história aqui. A gente vai passar mais algumas páginas aqui e chegar no O Duelo. Essa aqui eu diria que é a que menos me empolgou. O que é que conta o duelo aqui? Basicamente é a ideia de um senhor lá, né? Que é o Mendes, né? E aí o Mendes contrata o Daenerys para achar alguém que está desaparecido, um rival do passado, que é o Ferrari. Depois de muita procura, e muitas das pessoas aparentemente procuraram e conseguiram achar, Daenerys encontra o Ferrari e vai lá avisar o Mendes que encontrou e o leva, né? Leva até a casa. Então vai percorrendo as ruas lá, os caminhos estreitos, a paisagem urbana, rural, meio que decadente. E aí ao chegar lá, entra-se uma espécie de duelo de facas, né? Entre Mendes e Ferrari. Ferrari não quer duelar, ele quer se explicar do que ocorreu no passado, mais de 2 décadas, né? Porque segundo Mendes, Ferrari roubou seu amor rosa. Então Ferrari quer se explicar, Mendes não deixa o duelo de facas começa e um dos três é ferido de morte nesse duelo. É Mendes, é Daenerys, é Ferrari? Leia que você vai descobrir. A questão é, mais importante de quem é o ferido de morte é saber qual a explicação que Ferrari queria dar e Mendes não queria ouvir. Essa não me empolgou tanto não, mas vale a pena. Ainda assim. Próxima história. Olho por olho, dente por dente. Aqui a gente volta à empolgação. Porque aqui, ó, Daenerys vai meio que visitar uma espécie de bordel ali, de casa de diversão noturna. E a gente vê todo no retrato da página aqui, toda a ambiência, a percepção do lugar, né? Então se a gente pegar lá o elemento de que
O lugar é o espaço percebido pelo ser humano através dos sentidos, um conceito ligado a uma espécie de geografia humanística fenomenológica, uma geografia cultural. A gente vê aqui, ó, até no roteiro, o cheiro rançoso, um ar cansado, uma fumaça espessa de vários dias de cigarro sem ventilação. Então, a essência do lugar não é criada só pela estrutura física do ambiente, mas pelo que é vivido ali e pelos aromas, pelos odores, pelos sabores que se encontram nesse lugar aqui. E nesse lugar ele está à procura de Marengo, que é um pianista. Depois que termina o tango, encontra Marengo, confirma que é ele mesmo, para não fazer algo a uma pessoa errada, e ele bate o piano lá, esmaga as mãos de Marengo. Então ele foi contratado para fazer isso por uma pessoa. Aí, não, ele fez seu serviço e casca fora, vai-se embora do lugar. O problema é que sai atrás dele um amigo de Marengo para dizer, tentar confirmar com Danelli. Quem ele contratou foi Julieta, o rosto de anjo, se não me falha a memória. O rosto do ano, é uma modelo lá, famosa da época. E Danelli, foi ela sim. E aí o amigo de Marengo, o pobre do pianista, né? Não sei como ele vai ganhar a vida agora que suas mãos foram esmagadas por Danelli com piano, com seu instrumento de trabalho, veja só a ironia da coisa. O amigo do pianista vai revelar que Julieta, parece que a história que ela contou a Danelli não é tão verdadeira, porque ela que tinha uma certa obsessão por Marengo, e não o contrário, como ela revelou a Danelli. O problema é, como é que Danelli vai agir diante disso? Agora a gente vai ver aqui, será que ele de fato tem um código de honra mínimo, um código moral próprio? Como é que ele se dá meio... Ele parece uma pessoa meio ambivalente. Como é que ele vai se dar aqui? Fui pago, fiz meu serviço, não importa o que Julieta me falou, importa que fiz o serviço. Ou ele vai tentar conferir a versão de Julieta, a versão do amigo Marinho para ver quem tá certo, e vendo que de fato a versão de Julieta era torta, ele vai fazer uma coisa diante disso ou vai seguir a vida, ou vai ter um peso moral aqui. Então, bem interessante aqui nesse sentido. Aí a gente passa para a próxima, quase que eu mostro o desfecho aqui impactante. E aí na próxima a gente tem Olhos Dourados, se não me falha, essa é a última, se não me falha a memória, deixa eu ver se é ela mesma, é a última. Olhos Dourados, onde tem um bar, bilhar lá, onde Danelli vai buscar a companhia dessa mulher aqui, turca, né? Mas ela que parece ser uma amiga dela, alguma coisa nesse sentido, ou mais que amiga, não sei. Ele encontra nosso querido Vargas. Vargas está empolgado, porque ele é um lutador, um ex-lutador, melhor dizendo, chegou à decadência, o ocaso chega para todo mundo, principalmente em situações que exijam da forma física, como no caso de um boxeador. Mas Vargas está anunciando que vai voltar a lutar, vai sair da aposentadoria. E não vai lutar qualquer um não, vai lutar com Riva, um moleque que está no auge físico, atlético, aí está ganhando luta atrás de luta. A questão é por que Vargas vai voltar a lutar com Riva. Detalhe, tem uma mulher envolvida de Olhos Dourados nessa vontade de Vargas voltar a lutar. E quando Danelli se preocupa com essa luta, Vargas o tranquiliza. Fique tranquilo, como uma boa luta de subúrbio clandestino vai ser arranjada. Então eu vendi um terreninho aí e paguei um bom dinheiro. Riva aceitou perder. Então ele está crente que ele vai ganhar a luta para impressionar nossa querida Olhos Dourados. Então ele se prepara, está ansioso, só que nem só Danelli e Turca que vai assistir aquela luta. Uma multidão vai. E dentro da multidão, Riva, o moleque no auge, o boxeador percebe que tem um agente influente ali das lutas. Então a questão é, Riva vai querer perder? Vai seguir a promessa que fez a Vargas lá de perder por dinheiro? Vargas vai conseguir impressionar Olhos Dourados? Danelli vai ser um mero espectador, vai se envolver na situação. A questão é, o enredo aqui direciona para um fim trágico. Claro que após a leitura e apreciação da arte, você vai descobrir o quão trágico foi esse fim lá e esse desfecho. Pois bem, me parece que essa é a última história. Um detalhe, eu tenho uma leve impressão que nosso querido Bagre lá, que aparece lá
na limusine com o novo dono do pedaço da Nery, aparece também aqui para assistir a luta. Como um bom dono do pedaço do primo, ele vai numa luta de boxe, especialmente essa característica mais semi-amadora aqui. Então eu tenho a impressão, claro que isso pode ser apenas uma impressão minha, olhando o desenho dos personagens aqui, de um personagem na plateia relacionando com o Bagre lá, ou você vai dizer no comentário se você também teve essa mesma impressão ou se eu viajei na maionese. Então, esse é um tal da Nery.